pedras. Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para a sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoe os seus erros e pecados, nem apague as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a extensão chegamos à metade da sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou em outras traduções diz, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Quem diz amém? Amém. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção da igreja nessa noite para este contexto do livro de Neemias, que eu acredito que se encaixa bastante dentro da ideia que os irmãos quiserem passar com o tema, a fim de nos esforçarmos a trabalhar na obra e no reino de Deus, doando a nossa vida, a nossa mão de obra e aquilo que sabemos fazer de melhor. Neemias retrata para nós, em sua primeira sessão deste livro, o empenho deste homem, juntamente com os habitantes de Jerusalém, para a reconstrução dos muros da cidade, a fim de que a dignidade daquela cidade fosse restaurada, juntamente com as suas defesas e o respeito diante dos seus inimigos. Dizendo isso, o livro de Neemias, ele continua a narração histórica do livro de Esdras. O que inicialmente esses dois livros também faziam parte de apenas um único relato. Esdras e Neemias, eles se completam. Pois quando olhamos para o livro de Esdras, Esdras está tratando principalmente da restauração eclesiástica. Esdras, quando voltou com a segunda leva de cativos do cativeiro da Babilônia, ele trouxe consigo a lei de Deus e começou a anunciar a lei de Deus, a palavra do Senhor, ao coração daqueles que já estavam repatriados, mas que não tinham a explanação da palavra, da lei de Deus, não a conheciam. E Esdras vem como o sacerdote do Senhor, fazendo esta restauração, esta reforma espiritual no coração daqueles repatriados. Já quando nós falamos do livro de Neemias, nós estamos falando de uma restauração civil. Esdras vem restaurando eclesiasticamente, religiosamente, o coração do povo. Mas Neemias vem restaurando civilmente e socialmente este povo que outrora estava sem respeito, devido aos seus muros e portões estarem no chão, e sem nenhuma expectativa de terem uma defesa, ou algo que pudesse impedir os seus inimigos de virem contra eles e os humilhar. O cativeiro babilônico havia chegado ao fim depois dos seus 70 anos. E falando destas levas, preciso dizer aos irmãos também nesta noite, que pelo menos 3 levas marcaram o retorno dos judeus para a sua pátria. Se quando nós falamos da queda de Israel, e 3 levas marcaram a ida do povo para o cativeiro babilônico, depois da queda de Jerusalém, aproximadamente 586 a.C., 70 anos depois, começa-se a repatriação dos judeus, com base nas profecias do próprio Senhor,
através de Jeremias, através de Isaías, o Senhor havia dito que o cativeiro duraria aproximadamente 70 anos. E depois de 70 anos, o Senhor levantaria o seu ungido Ciro, a quem ele daria a oportunidade de seu povo voltar para casa. E é isso que acontece. Em 536 a.C., a Babilônia caiu, e Ciro outorga alguns judeus voltarem para sua casa. A primeira leva de judeus repatriados foi sob a liderança de Zorobabel. Zorobabel volta para Jerusalém com a incumbência de restaurar o templo. Pois quando os judeus voltaram na primeira leva do cativeiro, minhas queridas irmãs, eles não voltaram com uma mão na frente e outra atrás, como eles foram para o cativeiro. Na verdade, eles voltaram do cativeiro babilônico com uma grande oferta, uma generosa oferta provida por Ciro, a fim de que eles pudessem reconstruir o templo, para adorar a Deus, para buscar a Deus, para louvar o nome do Senhor. Porém, quando eles chegam em Judá e começam a reconstruir o templo, a casa de Deus, os samaritanos tentaram de alguma maneira oferecer a sua mão de obra aos judeus, pelo que eles rejeitaram a mão de obra dos samaritanos, e estes, raivosos contra eles, mandaram cartas para Ciro dizendo: essa turma que o Senhor permitiu voltar para cá, estão se rebelando contra o Senhor, eles estão tramando contra o seu reinado. Se eu fosse o Senhor, dava um jeito nisso. A obra então foi embargada, e a reconstrução do templo não foi para frente, devido a essas cartas que os samaritanos mandaram para o rei Persa. Foi quando Deus levantou o profeta Ageu para encorajar Zorobabel e todo aquele povo, dizendo para eles: é tempo de vocês habitarem em suas casas belas e estofadas, enquanto a minha casa perece, diz o Senhor. Levantai-vos e encorajai-vos, Zorobabel, encorajem o povo e reconstruam a minha casa, pois a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Esse meio tempo, até que eles voltaram a reconstruir o templo, durou aproximadamente um pouco mais de 70 anos, até que eles começaram a reconstruir o templo, encorajados a fazer esta obra. E nesse intervalo de aproximadamente quase um pouco mais de 70 anos, acontece a segunda leva de repatriados para Judá, sob a liderança de Esdras. Em 458 a.C., Esdras voltou com uma grande quantidade de judeus também para Jerusalém. Como eu disse aos irmãos, ele vem armado da lei de Deus. Esdras, ele vem para poder restaurar a lei de Deus no meio do povo, restaurando os marcos do santuário, fazendo acontecer uma grande reforma espiritual no coração daqueles que estavam em Jerusalém. Foi quando passa-se um pouco mais de aproximadamente 13 anos, depois que Esdras já estava avançando com a sua reforma religiosa no coração dos judeus repatriados, que Anani, o irmão de Neemias, foi visitá-lo na cidadela de Susã, na Pérsia. E quando Neemias capítulo número 1 diz para nós que Anani, ele chega diante de Neemias e Neemias o pergunta: como vai Judá? Como vai os nossos irmãos? Como vai aqueles que voltaram para casa? Anani olha para ele e diz assim, no capítulo número 1 de Neemias: os que voltaram para casa estão em grande opróbrio, pois a nossa cidade está com os portões queimados, os nossos muros estão no chão, os nossos inimigos nos pressionam, e aqueles que voltaram estão em grande opróbrio. Neemias, que havia nascido no exílio babilônico, e muito provavelmente não conhecia Jerusalém com os seus próprios olhos, mas o seu coração estava voltado para a terra, que não é apenas a terra dos seus antepassados, é a terra onde Deus fez um pacto com o povo, é a terra da aliança, é o lugar onde está o templo, a casa de Deus, onde Deus se manifesta.
Neemias tinha o seu coração voltado para Jerusalém, embora os seus pés nunca houvessem pisado lá. E ele era copeiro do rei Artaxerxes. E por ser copeiro do rei, Neemias não era apenas a espécie de um homem suicida naquela corte, para provar água e alimentos, a fim de provar antes que o rei se alimentasse, para ver se estava envenenado ou não, mediante a uma conspiração. Na verdade, Neemias era o homem mais próximo do rei. Sendo copeiro do rei, ele tinha grande intimidade por conversar com o rei, por dialogar com o rei e por estar próximo do rei. Sendo copeiro do rei, Neemias tinha prestígio na Pérsia. Sendo copeiro do rei, Neemias tinha grandes privilégios na Pérsia. Ele não era um homem qualquer, ele não era um homem comum. Ele era um homem de grandes privilégios na Pérsia. Mas de repente ele ouve que os seus irmãos na sua pátria estão passando por grandes dificuldades. E ainda que ocupando posição privilegiada na corte persa, vivendo confortavelmente no palácio de Suzã, o seu coração estava na cidade dos seus ancestrais. O seu coração estava voltado àquela cidade. O seu coração buscava o bem dos seus irmãos. O seu coração buscava o bem dos seus compatriotas. O seu coração buscava a restauração completa dos seus irmãos. É por isso que eu concordo com Warren Wiersbe quando ele diz que Neemias se preocupava muito ao ponto de perguntar. Você já reparou que ultimamente nós estamos tão insensíveis às necessidades uns dos outros, que a pergunta "vai tudo bem" para nós é um mero vício de linguagem? Pois a maioria das vezes ou nós não aguardamos a resposta ou nós não ligamos para ela. Quando nós perguntamos para alguém assim "vai tudo bem", nós não estamos interessados na resposta, é apenas um vício de linguagem. Mas Neemias não pergunta para Hanani se vai tudo bem em Jerusalém por um mero vício de linguagem. Neemias pergunta se vai tudo bem porque ele se preocupava muito ao ponto de perguntar. Mas ele não se preocupava muito apenas ao ponto de perguntar para saber como iam as coisas. Ele se importa muito ao ponto de perguntar e chorar com aquela situação. Mas Neemias não chora como alguém apenas que se emociona com o sofrimento alheio, como também acontece conosco costumeiramente. Quando nós ouvimos em meio aos nossos cultos de missões, os relatos das missões estrangeiras, os relatos daqueles que gastam a sua vida na seara, na obra de Deus, quando nós ouvimos testemunhos, quando nós ouvimos algumas coisas, nós nos emocionamos com as histórias de alguém e nós choramos. Mas Neemias não se preocupa tão a ponto de apenas perguntar e chorar. Neemias se importava muito ao ponto de orar. Neemias ele pergunta, e mediante a resposta que ele recebe, ele chora. Mas ele não apenas chora e lamenta como alguém que se emociona e está triste pela resposta que recebeu. Neemias é alguém que ora em favor da mudança, mediante a resposta negativa que ele recebeu sobre como vai os seus irmãos. Neemias se importava e preocupava muito ao ponto de orar, mas não apenas ao ponto de orar 40 minutinhos, ou vamos baixar a régua, 5 minutinhos, dizendo assim: ó Deus, tenha misericórdia, abençoa, e fica por isso mesmo, porque eu não tenho nada a ver com isso. Neemias ele não apenas ora um mês, ele não ora 2 meses, ele ora 4 meses em favor dos seus compatriotas. 4 meses ele passa em jejum e oração. Se os irmãos me dão a sua atenção nessa noite, estão interessados, e eu gostaria muito que o cansaço da segunda-feira brava não retirasse a sua atenção desta palavra nesta noite. No intervalo do capítulo de número 1, versículo 4, quando ele diz que assentou e chorou amargamente, até o início do capítulo 2, versículo de número 1, há um intervalo de 4 meses que Neemias passa em constante oração. Ele passa em constante oração por um motivo. Ele não quer apenas que Deus vá e resolva o problema, dizendo: o povo é seu, o problema é seu, faça alguma coisa, levante alguém, restaure o povo. Não.
Ele está passando 4 meses em oração, porque ele tem uma decisão difícil para tomar. E a decisão difícil que ele tem a tomar é pedir ao rei que o libere da Pérsia, para que ele vá a Jerusalém e ofereça a sua vida em benefício do seu povo. Ele tem a decisão difícil de tomar, a importante decisão pela frente, de oferecer a sua vida, de gastar a sua vida, de colocar o seu pescoço em isso. Não apenas de orar dizendo: Deus, levanta alguém. Mas Neemias está 4 meses orando, e a oração de Neemias é mais ou menos essa: eu quero ir, envia-me a mim, conta comigo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil, eu sei que eu posso fazer alguma coisa para poder mudar essa situação. Porque, irmãos, há momentos que não nos compete apenas saber da situação. Há momentos que também não nos compete apenas orar. Há momentos como o que nós estamos vivendo hoje, que é necessário oferecermos as nossas mãos, os nossos pés e a nossa vida para o bom andamento do reino de Deus. É necessário que ofereçamos a nossa vida como sacrifício no altar de Deus, a fim de que sejamos consumidos literalmente, mas o reino de Deus avance através de nós. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que nós sabemos da situação, mas eu não estou dizendo que não seja importante, compreendo o que eu estou dizendo, mas nós nos acomodamos apenas ao resultado de orar. Mas o reino de Deus está carecendo dos pés dos que vão, das mãos que se oferecem, das bocas que falam, das vidas que queimam em favor do reino de Deus. Neemias está 4 meses em oração, porque Neemias quer agir. Neemias tem um coração extremamente piedoso, e ele nos ensina muitas coisas com seu coração piedoso. A primeira coisa que Neemias nos ensina é sobre a oração constante. Como eu disse aos irmãos, embora Neemias queira agir, ele também não apenas coloca o peito para frente e diz: vou fazer na marra. Neemias sabe que ele precisa da ajuda de Deus, porque sem Deus ele não conseguiria executar o que o seu coração queimava para fazer. Ele passa os 4 meses em oração, até que criou coragem para pedir a ajuda do rei. A Bíblia diz para nós, em sua narração, na primeira pessoa, no capítulo número 2, que ele mesmo diz assim: eu nunca havia me apresentado triste diante do rei. E no dia em que eu me apresentei, ele percebeu e me perguntou: o que é essa tristeza no seu olhar, se não tristeza de alma? E eu respondi: como estarei feliz sabendo que os meus irmãos estão em opróbrio, que a minha cidade está com seus portões derrubados, e os portões queimados e os muros derrubados? O que é que você quer, Neemias, que eu te faça? Perguntou o rei. E Neemias diz assim: e naquele momento eu fiz uma oração rápida ao Senhor, porque Neemias sabia que só Deus poderia mover o coração daquele rei para lhe dar cartas, a fim de que ele concluísse o projeto do seu coração. Irmãos, nós precisamos aprender com Neemias que a oração deve ser constante e incessante. A oração rápida de Neemias não foi ouvida porque foi rápida e urgente. A oração de Neemias foi ouvida, a oração rápida de Neemias foi ouvida porque ela foi precedida de 4 meses de lágrimas, de angústias, não em um benefício pessoal, mas em benefício do seu povo. Isso revela o quanto Neemias era um homem dependente de Deus. Nós precisamos colocar na nossa consciência de que, apesar de termos talento, apesar de termos um cronograma, apesar de sermos uma igreja centenária, apesar de termos uma boa voz, apesar de termos um bom carisma, apesar de sabermos falar bem, precisamos depender de Deus em oração, porque é do alto que Deus destrava o que se encontra travado.
alto que Deus estende as suas mãos para que o nosso trabalho seja frutífero e profícuo. É do alto que Deus nos abençoa. A dependência de Deus, de Neemias em oração, é algo que nós precisamos imitar. Em segundo lugar, o coração piedoso de Neemias nos ensina trabalho pesado e constante. Neemias trabalhou com todo o zelo que havia em sua vida, para que Jerusalém pudesse voltar a ser respeitada e honrada outra vez, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das perseguições, mesmo com Sanbalat e Tobias o caluniando, mesmo com Sanbalat e Tobias à espreita para o matar. Neemias continuou trabalhando pesado e constantemente, porque as oposições não podem ter o poder de atrapalhar a constância do nosso trabalho. Mesmo debaixo das oposições, mesmo debaixo das perseguições, mesmo debaixo da fúria do inimigo contra nós, se nós lançamos a mão no arado, não podemos olhar para trás. Alegres ou tristes, felizes ou angustiados, a mão deve permanecer no arado e nós vamos continuar trabalhando para Deus. Isso mostra para nós um terceiro pilar do coração piedoso de Neemias, que é sacrifício e perseverança. Olhar para Neemias, meus irmãos, é perceber que mesmo debaixo da sua grande renúncia, ele deixa o cargo de copeiro do rei, ele deixa a segurança do palácio de Suzã, ele deixa o conforto da cidadela de Suzã, para ir ser um governador de Jerusalém, a espécie de um governador em Jerusalém, mas que corria risco de vida, que não se alimentava bem, que a todo tempo tinha que ter guardas montados para que os inimigos não viessem contra ele repentinamente. Mas Neemias permaneceu se sacrificando, Neemias permaneceu perseverando, ele sacrificou o seu conforto e perseverou até o fim, debaixo de ameaças, debaixo de oposições. E quando alguém olhou para ele no capítulo 6 e disse assim: nós só queremos que você desça aqui, porque nós só estamos querendo bater um papo com você, ele disse: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar agora, eu não tenho tempo para distrações, eu não tenho tempo para conversas paralelas. A obra que ele confiou nas minhas mãos precisa ser feita, custe ao que custar. Sacrifício e perseverança, mesmo debaixo das oposições, e grandes eram as oposições. Se as irmãs puderem me ajudar a pregar nessa noite, para que eu consiga mais um pouco da sua atenção, diga para alguém que está ao seu lado: grandes eram os opositores. O capítulo de número 2, versículo 10 e 19, nos apresentam os opositores de Neemias e dos judeus. O versículo de número 10 do capítulo de número 2 diz assim: Sanbalat o Amorita e Tobias o oficial amonita não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Estes homens, enquanto os judeus estavam em opróbrio, tudo bem. Enquanto tudo estava desorganizado, tudo bem. Enquanto tudo estava uma miséria, tudo bem. Mas quando se levantou alguém querendo organizar tudo, eles disseram: a gente não está de acordo com isso, nós precisamos atrapalhar. O perfil de Sanbalat, Tobias e Gesem são esses. Quem é Sanbalat? Sanbalat fazia parte de uma família desalojada pelos assírios e reestabelecida em Samaria. Provavelmente Sanbalat era a espécie de um governador das regiões montanhosas de Samaria. Ele tinha voz, ele tinha peso. Ele não era um cachorro vira-lata gritando pelos montes de Jerusalém. Ele tinha uma voz, ele tinha um peso, ele tinha autoridade. Inclusive Tobias, muito provavelmente, era um dos seus braços direitos. Tobias, muito provavelmente, o amonita, refletindo a sua ascendência, ele era alguém que estava no comunado juntamente com Sanbalat para oprimir os judeus. Gesem era a espécie de um líder das caravanas na Arábia. Essa trinca aqui tinha peso, tinha autoridade, tinha voz, tinha nome.
E são esses que estão se levantando contra Neemias e contra os judeus, que até então pensavam que a sua casa, a sua pátria, permaneceria oprimida, permaneceria uma bagunça, permaneceria opróbrio, permaneceria no chão. Só que a Bíblia diz para nós que quando Neemias chegou, ele não ligou para as caretas, ele não ligou para as ameaças, ele simplesmente olhou para o povo e fez um discurso. E se os irmãos tiverem interesse, eu não tenho tempo, mas leiam o capítulo número 2, a partir do versículo número 17 do livro de Neemias, e você vai perceber um discurso extraordinário de Neemias. O discurso de Neemias foi tão extraordinário que no versículo de número 18, o povo, eles são quase que de pé, aplaudindo Neemias, dizendo: nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar. Neemias animou o coração do povo, Neemias levantou o semblante do povo, Neemias colocou o povo para frente, Neemias esforçou o povo. Quando os inimigos observaram que o povo estava animado, que o povo estava se esforçando e que eles estavam dedicados e prontos a começar a trabalhar, eles começaram a zombar, eles começaram a desanimar, eles começaram a desacreditar. Na tentativa de dissuadi-los, apontaram seu fracasso do passado. Lembra que eu disse para os irmãos que na primeira leva dos cativos que voltaram da Babilônia, Zorobabel foi vítima de uma calúnia dos samaritanos, que mandaram cartas para Ciro dizendo: os judeus que aqui voltaram querem se rebelar contra o rei. Sanbalat, Tobias e Gesem usaram da mesma estratégia. Quando eles viram que o povo estava animadão para trabalhar, eles olharam para Neemias e disseram assim: por acaso vocês querem se rebelar contra o rei? O que Sanbalat está fazendo é usar da mesma estratégia. Nós já conseguimos uma vez, nós já paramos você uma vez, nós sabemos da estratégia, nós sabemos como paralisar vocês. Sabe o que eu acho interessante no Neemias? É que ele não procura argumentos para dizer: eu vim com cartas do rei da Pérsia, eu vim debaixo da autoridade do rei da Pérsia. Neemias estava tão empenhado em trabalhar que ele olha para o povo, para Sanbalat, para Gesem e para Tobias e diz assim: o que aconteceu no passado eu não quero saber, mas o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Eu gostaria de dizer a alguém aqui nesta noite para não levar em conta os fracassos do passado. Talvez alguém vai olhar para você e vai dizer: já deu errado uma vez, vai investir nesse departamento de novo para quê? Vai investir nessa igreja de novo para quê? Vai tentar levantar esse departamento de missões de novo para quê? Não vai dar certo. Olhe para ele e diga: como foi o passado eu não sei, mas eu sei que agora nós vamos trabalhar, e o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Nós vamos trabalhar e ele vai dar o crescimento, nós vamos trabalhar e ele vai mandar o povo, nós vamos trabalhar e ele vai ungir o nosso trabalho, nós vamos trabalhar e ele vai dar graça, ele vai derramar seu espírito, ele vai nos ajudar. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Nós não estamos contando com os homens, nós não estamos contando com estratégias humanas, nós estamos contando com aquele que se assenta em um alto e sublime trono, nós estamos contando com aquele que se assenta sobre o globo da terra, nós estamos contando com aquele que quebra o arco e corta a lança, que queima os carros contrários no fogo, que faz cessar as guerras até o fim da terra, aquele que pode fazer infinitamente mais. Trabalhar e Deus vai cuidar do resto. Olha para mim aqui nesta noite e receba essa palavra. Do passado eu não quero saber, eu quero saber que agora tem gente disposta a trabalhar, e enquanto você trabalha, Deus vai cuidar do resto. Você trabalha e ele abre portas, você trabalha e ele traz a providência, você trabalha e ele traz recurso, você trabalha e ele abre as portas, você trabalha e ele destrava o caminho, você trabalha e ele envia o povo, você trabalha e Deus cuida do resto. Quando o povo ouviu de Neemias assim: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, eles disseram assim: levantamos, e
deram a vida, eles começaram a trabalhar de uma maneira assustadora. E sabe o que eu tenho a dizer aqui nesta noite, irmãos? Dizer e fazer, na maioria das vezes, são coisas totalmente diferentes. Porque tem horas que as pessoas são boas de discurso. Esse ano nós vamos arrebentar. Aí passa a programação e todo mundo aquela animação e aquele trem todo diz: esse é o ano. Mas quando chega na hora de colocar a mão na massa, espirra um, espirra dois, espirra três, e sobra tudo no lombo de um ou dois no máximo para ver se o negócio arranca. Porque muitos estão prontos para dizer: vamos fazer, vamos embora, estamos dentro. Mas é como o filho solícito. O filho solícito que quando o pai diz para ele: vai, ele diz: eu vou, mas ele não foi. Porque tem gente que é assim, ele diz: eu faço, eu vou, eu prego, manda para mim que eu resolvo. Mas na hora do vamos ver, desanima, para, desiste. Mas esse não era o caso dos judeus no capítulo número 3. A Bíblia diz para nós que quando eles ouviram de Neemias o discurso: o Deus do céu que nos fará prosperar, eles lançaram a mão na obra como leões. E eles começaram a trabalhar. Porque eu tenho uma coisa para dizer para alguém aqui nessa noite, irmãos: que nunca deixemos para amanhã a obra que nós podemos fazer hoje. O reino de Deus não precisa da obra que a senhora vai fazer amanhã. O reino de Deus não precisa que você resolva as suas coisas primeiro e depois você diz: se sobrar tempo eu me dedico na seara do Senhor. Deus não precisa do seu resto. Deus precisa do seu tudo. Tudo da sua voz, tudo dos seus pés, tudo das suas mãos, tudo do seu coração, tudo do seu amor. Não deixe para amanhã. Não, ano que vem eu contribuo mais no departamento. Ano que vem eu vou mais nos evangelismos. Ano que vem eu faço mais alguma coisa. Ano que vem a gente nem sabe se você chega vivo até lá. Mas hoje eu sei que eu estou vivo. Hoje eu sei que eu tenho saúde. Hoje eu sei que eu tenho recurso. É hoje que o céu conta contigo. É hoje que o céu te espera. É hoje que a senhora te quer. É hoje que o departamento precisa de você. É hoje, agora, é já. Não deixe para amanhã a obra que você pode fazer hoje. O capítulo número 3 mostra para nós que cada trabalhador é importante. Se os irmãos pararam para observar no capítulo número 3, existem 38 trabalhadores citados, de 42 grupos diferentes. Porque o que não foram citados pelos nomes, foram citados pelos grupos. São 38 trabalhadores em 42 grupos diferentes, fora os alunos. Nós temos gente que foi citada, nós temos famílias que foram citadas, e nós temos alunos que, mesmo não tendo o seu nome citado, estavam unidos na mesma causa. Você sabe qual é o problema? E eu vou apertar um pouquinho do bisturi aqui nesta noite. É que de vez em quando eu posso dizer isso e coloque muito amor nas minhas palavras agora. Eu sei que é importante, mas de vez em quando em alguns congressos que eu vou, se perde 20 ou 30 minutos do culto agradecendo nome por nome. O negócio aqui, o problema não é agradecer nome por nome, é que se não citar o nome, fica chateadinho. Se não citar o nome, não trabalha mais. Se não citar o nome e elogiar, não dá mais a mão de obra para poder fazer. E sai murmurando da igreja dizendo assim: no ano que vem conta com outro, porque eu fiz e o meu nome não foi citado. Oh, meu bibelozinho, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nesta noite: no reino de Deus não há espaço para quem está apegado aos aplausos. No reino de Deus não há espaço para quem está apegado às ovações. No reino de Deus não está apegado para alguém que faz alguma coisa esperando um elogio em troca. Porque quem trabalha no reino de Deus
saber que Deus me vê. Olha para mim aqui nesta noite. Eu não digo isso apenas por ser um pregador itinerante, não. Eu não estou pegado aos números, a seguidores, a aplausos, a tapinha nas costas no final do culto. Que mensagem, que bacana. Eu não estou apegado a essas coisas. Às vezes eu dobro o joelho e digo: Deus, eu já gastei 12 anos da minha vida no teu reino, e eu quero gastar os próximos 12 se o Senhor me der vida e saúde, porque eu sei que em cada ponto que eu passo, em cada esquina que eu prego, e em cada lar que eu entro, não é os homens que eu preciso impressionar, é aquele que confiou em mim um dom, é aquele que me deu unção, é aquele que me deu graça. Deus não te deu dom para impressionar homens, Deus não te deu dom para ser aplaudido pelos homens, Deus te deu dom para a glória dele, para o louvor do nome dele. Segure a mão de alguém que está ao seu lado, porque eu vou apertar mais um pouquinho do bisturi e diga para ele assim: tudo que vier para fazer, faça com excelência. Deus está te vendo. De 5.000 pessoas a 100 pessoas, 50 pessoas. Tinha vezes que eu chegava na minha antiga igreja antes de ir para o Parque das Indústrias, no ciclo de oração, eu pregava para 5 irmãs à tarde, 10 irmãs à tarde. E você acha que eu pregava meia boca? Eu gritava, eu suava, eu pregava 1 hora e 20 para 5 sentados me ouvindo. Tem gente que olha para mim e diz assim: Nico, eu gosto de você, porque a mesma mensagem que você prega para 5.000, você prega para 5, mas não é para poder impressionar os homens, é porque eu sei que Deus está me vendo. O que eu tenho para dizer para alguém aqui nesta noite é: tudo que vier para fazer, faça com excelência, porque tem gente que gosta de microfone, tem gente que gosta de púlpito, tem gente que gosta de cargos para aparecer, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: enquanto você lava o banheiro da igreja, Deus está te vendo. Quando você evangeliza no ônibus, Deus está te vendo. Quando você dá aula para a escola dominical vazia, Deus está te vendo. Não é sobre o número, é sobre o amor, é sobre a paixão. Aquilo que você faz, faça com excelência. A gente sabe que tem quem vai fazer corpo mole mesmo, tem quem vai fazer mais, tem quem vai fazer menos, mas que cada um faça de acordo com a sua capacidade, fazendo o melhor e trabalhando com muita dedicação. Se você foi escalado para lavar o banheiro da igreja, lave o melhor banheiro da sua vida. Se você foi escalado para pregar uma terça-feira, para dirigir um departamento, dirija o melhor departamento da sua vida. Mas lá só tem 5 irmãos, só tem 3, não interessa. São 3 que precisam de você. São 5 que precisam de você. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas é o que tem para hoje. Faça com excelência o que chegou nas suas mãos. Eles foram trabalhando, e o muro foi subindo, Glória a Deus. E o capítulo de número 4 mostra para nós uma segunda lição. Sozinho você pode até chegar em algum lugar, mas unido você chega muito mais longe. Glória a Deus. Você já viu aquele tipo de gente que parece que ele tem a síndrome do resolve tudo sozinho na igreja? Glória a Deus. Deixa eu te lembrar uma verdade aqui nesta noite, meu caro irmãozinho. Nós somos um coro. Amém, Jesus. A mão direita não funciona sem a esquerda. As pernas não se movimentam sem os pés. Eu preciso de você. E você precisa de mim.
A unidade em Judá foi tão grande que a obra avançou de maneira assustadora. Irmãos, eu preciso dizer isso aqui nesta noite: nós não somos inimigos uns dos outros. Nós somos irmãos do mesmo exército. Nós estamos vestindo a mesma farda. Eu não estou aqui para competir com você, não. Eu não estou aqui para fazer melhor do que você, não. Até porque o que eu faço você não faz, e o que você faz eu não faço. Mas isso não nos torna inimigos. Isso nos faz com que nos completamos. Porque o que falta em mim você tem para acrescentar, e o que falta em você eu tenho para te acrescentar. Nós somos um corpo, nós somos igreja, nós somos uma comunidade. Vamos trabalhar de Tobias e Gesem. Perceberam a unidade do povão. Eles disseram assim: não é possível que nós estamos unidos. Se tem alguém que odeia unidade na igreja, esse alguém se chama Satanás. Eu vou dizer uma coisa aqui nessa noite, pode assustar alguém. O diabo não fica preocupado, pastor Carlos, o diabo não fica tão preocupado como em alguns cultos que nós vivemos, talvez parecido com o aqui de ontem à noite, poder, quando falamos em línguas, quando marchamos. O diabo não fica tão preocupado com isso. Porque é possível algumas pessoas falarem em línguas, profetizar, marchar, mas não estarem unidas. Marcha, mas quando passa pela porta da igreja não consegue cumprimentar ninguém, não dá a paz do Senhor para ninguém. A rixa, a rivalidade, a contenda, e o diabo odeia a unidade na igreja, porque o seu reino começou com divisão. O diabo odeia quando a igreja está unida, porque quando a igreja está unida não há espaço para ele operar. Quando a igreja está unida não há espaço, não há brechas abertas. O céu me trouxe aqui nesta noite para dizer: o poder da unidade é valioso no meio da igreja do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não precisa adiantar algumas coisas. Olha para mim. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A unidade fecha brechas. Glória a Deus. Duas coisas são curiosas nesse texto. Eu pulei muita coisa para poder dar tempo. Duas coisas são curiosas nesse texto, e eu gostaria de comentar apenas uma. O texto diz assim: o coração do povo se inclinava a trabalhar. Olha só. E é por conta desta grande unidade, no consolidar desta unidade, que o versículo de número 7 diz assim: e as brechas foram sendo fechadas. Existem brechas que jejum e oração resolvem. Existem brechas que vigilância resolve. Mas existem brechas que só a unidade tem capacidade de fechar. Tem brechas que não adianta você fazer jejum de Daniel se você não consegue ter comunhão com seu irmão. Se você não tem comunhão com seu irmão, não adianta passar 2 horas de joelho. A brecha está aberta e o diabo está tendo êxito na sua investida. Porque em uma igreja onde a brecha da desunião está aberta, a mentira impera, a fofoca reina, a inveja se espalha, a rivalidade floresce, há divisões, há facções, há motim, há panelinhas. Mas quando a igreja está unida, todas essas brechas são fechadas. Quando a igreja está unida, não tem panelinha. Quando a igreja está unida, não tem facções. Quando a igreja está unida, não tem fofoca disfarçada de pedido de oração. Quando a igreja está unida, tem unidade. Eu oro por você, você ora por mim, eu sustento você, você sustenta a mim, eu perdoo você, você perdoa a mim, eu suporto você, você suporta a mim, e nós vamos trabalhando juntos. Segure a mão de alguém que está ao seu lado em unidade nesta noite e diga para ele: Deus não nos quer desunidos, Deus nos quer juntos. Olhe para esta companheira e diga: eu não sou teu inimigo. Olhe para ela e diga: esta congregação não é inimiga da regional, não é inimiga do templo central, não tem a congregação que faz mais, não tem a congregação
tristeza é a minha tristeza, sua vitória é a minha vitória, sua ferida é a minha ferida, sua cura é a minha cura. Nós somos igreja. Vamos fechar. Glória a Deus. Quem sabe essa seja a noite para um bom pedido de perdão, hein? Quem sabe essa seja uma boa noite para resgatar a unidade. Quem sabe você começou essa festa com o coração magoado, porque não foi do jeito que você queria, não seguiram a tua opinião, e você está com o coração magoado, mas deixa de ser bobo, a festa está acontecendo, Deus está operando, Deus está trabalhando, peça perdão, dê as mãos e sigamos em paz. Não há um período Aleluia. mais temeroso para a igreja Glória, glória, glória. do que quando a contenda no nosso meio. Glória. Não há um período mais triste para uma igreja do que quando a rivalidade grita no nosso meio. Aleluia. Deus não trabalha, Glória a Deus. Deus não opera. Glória a Deus. Mas quando nós nos ajuntamos, Aleluia. o Deus dos céus nos faz prosperar. A partir do verso 6 diz assim: Glória a Jesus. pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Diga comigo, pois toda a população se inclinava a trabalhar. Sabe o que é isso, irmão? Aleluia. Você pode ter o melhor líder, Aleluia. você pode ter o melhor pastor, você pode ter a melhor dirigente do sítio de oração, você pode ter o melhor dirigente de jovens, mas se o seu coração não estiver disposto a cooperar, não tem pastor bom, não. Não tem culto que presta, não. Não tem departamento que flua, não. Não tem pregação que seja boa, não. Não tem igreja que avance, não. Porque nós, meus irmãos, temos um grande defeito. Em algumas ocasiões, a igreja se torna seletiva com quem ela vai cooperar. Principalmente quando aquele que se foi é alguém que a gente gostava muito. Nossa, mas no tempo do pastor fulano, como isso aqui era uma bênção. No tempo da líder fulana, se você estiver amargando, toma um gole de água e desce comendo gostoso mesmo. No tempo da líder fulana, como esse apartamento cresceu? A pergunta que eu me faço aqui nesta noite é: talvez tenha sido bênção mesmo, mas no atual, você tem cooperado como cooperava antes? Ou nós estamos sendo seletivos? Com quem eu gosto eu coopero mais, com quem eu não gosto eu coopero menos, e tomara que dê errado mesmo. Pode ser assim, não. Às vezes o temperamento não nos agrada, às vezes o estilo não nos agrada, mas a seara está contando com a nossa. Nós não podemos, irmãos, assumir a síndrome da igreja de Corinto, que gritava dizendo: eu sou de Apolo, e você? Não, eu sou de Paulo. E você? Eu sou de Pedro. Não, eu sou mais espiritual, eu sou de Jesus. Paulo não disse nenhum nem outro, irmãos. Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. A obra é de Deus. Eu tinha mais uma coisa a dizer, mas eu gostaria de ser sensível à voz do Espírito Santo. Glória, glória. E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E eu gostaria que você tivesse a coragem Aleluia. Glória a Deus. de
dar um abraço em alguém que você sente que está ferido com você nesta noite. Glória a Jesus. Meu Deus. Glória a Jesus.